Oi, gente, tudo bom? Bom, vamos lá então. A gente vai começar essa aula, né, falando um pouquinho a respeito do conceito que a gente tem a respeito de vírus, tá? Então, por definição, vírus são agentes infecciosos acelulares, tá? Então, vamos prestar atenção nessa palavrinha aqui, ó. Acelular, tudo que vem no prefixo A dentro da biologia é negação. Então, acelular não tem célula, tudo bem? Que fora das células hospedeiras são inertes. Significa que eles não podem se reproduzir, que eles não sobrevivem por muito tempo fora de célula hospedeira, tudo bem? Não tem metabolismo próprio, eles não conseguem se reproduzir sozinhos, eles não têm estrutura para manter eles ativos sozinhos, tudo bem? Mas dentro das células, né, dentro dessas células tanto de plantas, quanto de animais, quanto propriamente de bactérias, tá? O seu ácido nucleico, que é o seu DNA ou o seu RNA, ele se torna ativo, tá? O que significa? O vírus, ele usa a maquinaria das suas células, tá? Pensando em uma doença, ele usa a maquinaria da sua célula para se reproduzir e invadir os seus tecidos, tudo bem? Bom, o que mais que a gente tem de características dos vírus? Bom, eles têm um envoltório de proteína, então como vocês conseguem enxergar aqui, ó, tá vendo? O vírus do HIV. A gente tem um envoltório de proteína que protege esse material genético. Nós não chamamos isso de membrana, porque isso é uma estrutura diferente da membrana dos seres vivos, tá? Relembrando, esse conceito de ser vivo ou não ser vivo ainda não chegou em consenso dentro da biologia, tudo bem? Então a gente aqui vai considerar como uma estrutura inerte, enfim, tá? Sem maior juízo de valores nesse sentido. Bom, eles vão ter um único tipo de ácido nucleico. Ou eles têm DNA ou eles têm RNA. Existem vírus com DNA de fita simples, significa que tem só uma estrutura do DNA. Não sei se vocês se lembram, mas o DNA ele tem uma dupla fita que fica entrelaçada. Normalmente, alguns vírus eles têm ou um DNA de fita simples, ou um DNA de fita dupla, ou um RNA de fita simples, ou um RNA de fita dupla. Ai, professora, misericórdia, o que é DNA, o que é RNA? O DNA e o RNA são material genético, tá? Então, qual que vai ser a principal diferença que a gente vai observar aí? Na estrutura do DNA, lembra das letrinhas? A, T, C, G? Essas letrinhas, o A, o T, o C e o G, determina que é o DNA. E o A, U, C, G determina que é o RNA, tudo bem? A gente viu isso e vai voltar a ver isso mais pra frente, mas para que vocês entendam que o vírus, diferente dos seres vivos, que a principal, né, se não majoritariamente aí, forma de material genético é o DNA, eles também têm RNA, tá? São parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Que eles só sobrevivem dentro da célula de um hospedeiro, tá? Ai, professora, mas igual agora a gente tá com a história do Covid, né? Ah, então, mas a minha mãe, ela lava tudo que quando chega de casa, porque ela fica com medo de alguém ter espirrado e tal, e como é que não sobrevive fora de um ser vivo? O que acontece é que, dependendo do tipo de vírus, ele sobrevive mais ou menos tempo no ambiente até atingir um novo ser vivo, tá? Então, no caso, por exemplo, do Covid, ele sobrevive na superfície de plástico até 3 dias, tá? Então, isso é bastante tempo e dá para contaminar outra pessoa aí dentro desse período, tá? Os genes virais, eles só entram em atividade quando o vírus entra na célula hospedeira. Dentro dela, o material genético vai se multiplicar e participa da formação de proteínas que podem alterar o funcionamento da célula hospedeira com o objetivo de fornecer mais vírus, tá? Então, ele meio que manipula, tá? Meio não, né? Ele manipula a célula hospedeira com o objetivo de que ela forneça para ele condições para que ele propague os novos vírus que vão ser produzidos. Bom, fora do organismo, ele é chamado de vírion, tá? E ele é circundado por um capsídeo. O capsídeo é uma cápsula, tá? Uma cápsula que vai fazer essa proteção também do DNA. Alguns vão apresentar envelope, então, que é essa camada mais externa ainda, ou seja, uma proteção extra para que ele sobreviva por mais tempo, tá bom? Bom, aqui é só uma comparação para vocês entenderem. Isso aqui é um vírus, tá? Então, ele tem 225 nanômetros, tá? Ou seja, ele é muito pequenininho.
mas essa medida de nanômetros ela é meio complicada. Então, vamos comparar com uma hemácia, que é uma célula humana que transporta oxigênio, 10.000 nanômetros. Ou seja, olha a comparação, é muito possível, tá? E é facilmente isso acontece. Esse vírus aqui infecta essa célula aqui, tá bom? Ou uma bactéria, que é uma bactéria E. coli, tá bom? Bom, nós temos, então, os vírus que atingem animais. Quais são as características deles? Os vírus das células animais, eles podem ser tanto DNA quanto RNA. Eles podem ser envelopados ou não, ou seja, ter aquele envelope ou não, tá? E a infecção, ela inicia com a ligação da proteína viral e da proteína receptora de membrana da célula hospedeira, tá? Lembra que a membrana é formada por várias proteínas e que parte dessa proteína pode ficar localizada fora da membrana, de algumas delas, né? Então, ele se liga a essa proteína e começa o processo de infecção, tá? Em seguida, a entrada do vírus na célula vai depender do tipo de vírus, tá? Infecção, olha aqui a imagem que legal. Infecção por vírus envelopado funde a membrana plasmática da célula, então o vírus ele se funde à membrana e entra dentro dela. Aqui a gente tem uma infecção por vírus envelopado pelo processo de endocitose, tá? Então vai entrar como se a célula estivesse comendo o vírus. Ela vai acabar desintegrando aquela cápsula dele e libera o material genético e ele começa a ativar dentro da célula. Ou a gente tem os vírus que a gente chama de bacteriófagos, que eles têm o fago, né, que é essa estrutura aqui, que injeta o material genético dentro da célula, tá bom? Então, a gente tem esses 3 modelos aí de infecção. No caso de plantas, por exemplo, o vírus do tabaco causa manchas nas folhas em mosaico, tá vendo aqui, ó? Isso aqui que a gente vê normalmente em planta pode ser uma infecção viral, tá? Ele leva a planta a uma redução na taxa do crescimento dela, ou seja, ele acaba prejudicando essa planta. E a transmissão vai ocorrer por meio de insetos, fungos e vermes por difusão mecânica. O que significa isso? O fungo, o verme, o inseto vai numa planta, se suja de vírus e vai para outra. Tudo bem? Bom, na próxima aula a gente continua. Respondam as questões aqui abaixo e vamos para o próximo vídeo.